Você assistiu a novela Nobreza do Amor? Olha aí o Lázaro Ramos. Eu assisti porque estava prometendo muito. Prometendo o quê, Zé? Lacração? Depende do que você entende como lacração. Se é aquelas histórias em que se prioriza uma mensagem social e de uma maneira muito politicamente correta, em detrimento de qualidade, posso te dizer que por esse primeiro capítulo isso não acontece ao ponto de comprometer a qualidade da narrativa. A embalagem está muito boa. Realmente, eles aqui fizeram umas coisas muito interessantes. O problema é que texto foi esse? Eu não sei se foi os autores realmente que não pensaram em algo melhor ou a Globo falou. Explica assim, bem explicadinho mesmo, que o povo é burro, o povo não vai entender absolutamente nada. Bota aí um monte de frases, pré-concebidas, mas a gente vai chegar lá. Olha, tem aqui a Guerra da Independência. Na verdade, não foi uma guerra, né? Foi uma revolta. Teve lá uns três gatos pingados, falou: bora fazer uma revolta? Mentira, nessa primeira parte aqui, até que eles contrataram uns figurantes. Depois a gente vai ver que em Batanga o povo não procria. O povo realmente praticamente não tem filho, porque o rei no deserto, você não vê praticamente ninguém. Essa é uma limitação ali do orçamento, não se pode ter tudo. Mas dentro do que se pode, esse início aqui, visualmente falando, é muito interessante. A locação, o enquadramento, olha só que bonito isso daqui, essa coisa cortando. Para não dizer que essa primeira sequência foi perfeita, perfeita, o único problema assim que eu vi, na verdade, foi a coreografia das lutas, né, ou seja, se você assistir, você vê que realmente quem, ensaiou eles foi os Teletubbies, tiveram aulas com Teletubbies sobre como lutar, né. Erika Januza tá com uma pernona, né, Deus bença. Então dá pra ver que vai pegar uma espada, aí fica assim, uma coisa um pouco falsa, mas tudo bem, porque a gente entende que o Brasil não tem esse know-how em produções de luta. Então esse rei que é amigo do Lázaro Ramos, e Lázaro Ramos vai ser o primeiro-ministro. O rei, coitado, não tem praticamente nada o que fazer no capítulo inteiro, a não ser falar, repetir frases e alguns chavões. A melhor coisa de longe é o Lázaro Ramos aqui nesta novela. Olha só ele aqui lutando igual os Teletubbies, mas tem um momento muito bom que ele cai e aí ele pega uma faca e fica apenas o som da faca rangindo no chão. E isso eles utilizam essa edição de som para passar aquela urgência, aquela sinestesia de perigo, de que algo vai acontecer, que na verdade é a inveja dele, ele está pensando em matar aqui o amigo dele, né. Isso mostra que você não precisa, eh, ter um diálogo porco, um diálogo mal escrito, um diálogo que tem a função apenas de informar, se você pode usar de outros recursos. Atenção, porque, o audiovisual não é uma rádio, também tem imagem. Então, não é preciso ficar, fazendo uma verborragia de uma maneira didática, muito expositiva, se nós já estamos vendo também a imagem e também o som. Nesse momento aqui eu lembrei até daquele filme que concorreu ao Oscar, Foi Apenas um Acidente. Nossa, o filme termina também com o som, e não é de uma faca, é de uma bengala, e aquele som, que final, viu, Brasil? Enfim, então nós tivemos aqui um momento realmente, bastante interessante. Essa sequência tirando as lutas foi muito boa. Gosto muito também aqui dos figurinos que eles trouxeram, eles tiveram umas ideias muito legais. É um universo que a gente nunca tinha visto, até porque é um universo inventado, que coisa maravilhosa. Então o design de produção é bastante legal. Claro que só não consegue ser melhor ainda pela falta ali de um orçamento, de uma série norte-americana talvez, então, eles têm aqui esse plano aberto, mas logo eles vão fechar, né. E aí você começa a perceber que realmente falta um pouco mais de vida neste país. Porém, no que, tem a ver com figurino, com penteado, com maquiagem, é bastante interessante. Percebe que eles já vão fechando um pouco mais? E assim, pombas, teve a Guerra da Independência, eles ganharam, mas o povo que vai lá ver isso
parece realmente de um sarau do Charlie Brown, na Bahia, na segunda-feira, que vai pouca gente. Você já foi lá no sarau do Charlie Brown? Eu gostei demais desse homem aqui, eu não sei quem é ele, esse de barba branca, mas a maneira como ele fala pois é, porque o texto em si não tem muita profundidade, mas a maneira como ele fala é muito legal, isso dá personalidade aqui, parabéns a esse ator, que eu não sei quem é. Corta para Barro Preto, que é lá no Rio Grande do Norte. Aí você perceba, eles querem mostrar aqui o protagonista da história. Será que não tinha uma ideia, assim, mais interessante do que mostrar um parto, gente? Porque um parto, a gente já viu parto 300.000 vezes. Botaram aqui Zezé Mota para fazer o parto, e aqui ela, enquanto ela faz, tira o bebê lá do negócio da mulher, ela fala para o homem, é porque nossos ancestrais faziam assim, faziam assado e tal. Tudo bem, eu entendo que quer passar ali uma informação, mas a maneira, como a frase está feita é tão de escola que eu acho que os autores poderiam botar ali, uma palavra, outra, que trouxesse mais para essa coisa do oral, essa coisa mais, de um idioma vivo, e não um idioma que parece tirado de um livro. Esse diálogo muito certinho, ainda mais com esse tom didático, nossa, isso vai tirando um pouco da qualidade do conteúdo. Então é por isso que eu digo, a embalagem muito boa, mas o conteúdo nós temos aqui que melhorar. Mas bom, nós temos aqui a Zezé Mota, que é sempre muito simpática, é sempre bom vê-la. Aí, olha que ela, o sorriso dela, lembrando que em Chica ela quase não ria. Você já viu os vídeos aqui que eu tenho de Chica da Silva? Se não viu, assista, são os documentários. Vou fazer um contando as coisas dela. Então, é uma cena um tanto quanto longa, que eu acho que não dá muita coisa ao espectador. Né? Ela começa aqui a fazer também uma teoria de que o homem é um está destinado e não sei o que lá das quantas, e fica parecendo um pouco conto de fada das organizações Tabajara. Então é aquela coisa, é tipo uma promessa de que vou entregar aqui muita profundidade, mas é só promessa mesmo. Quando você vai analisar as frases, nossa, fica parecendo aquelas que vem dentro do negocinho lá chinês do biscoito que você quebra e sai um papelzinho. Aí mostra que também ela tendo a filha, eles nasceram no mesmo tanto. Gosto do enquadramento, há uns enquadramentos aqui muito bons. Não podemos dizer que a direção está preguiçosa, não está. O problema é que a direção está muito mais viva do que o roteiro. O roteiro tá meio aguado. Por exemplo, nessa cena aqui que a menina nasce, tudo bem que é um clichê, mas você precisa botar os diálogos mais pobres que existem na face dessa terra. "Nossa filha", ela diz, aí ele repete: "É, nossa filha". Sim, vai ficar repetindo "nossa filha" até quando? "Ah, não, é que a gente vai amá-la, sim, vamos sim". É um bocado de diálogo com as coisas mais óbvias que existem. Acaba deixando tudo um pouco pasteurizado, ao invés de aproveitar esse universo novo e fazer algo que a gente vá para dentro do lugar. E não que fique parecendo uma exposição no museu, né, ou então um desfile. Até pode dizer: "Nossa, mas essas roupas aqui estão muito limpas e tal, não parece ter vivência". Não, eu acho que está original, mas claro, se o texto, o que as pessoas aqui estão falando, não parece algo vivo, algo orgânico, aí sim fica parecendo uma exposição lá da América Latina, que fez o Niemeyer em São Paulo, eu assisti várias lá. É nesse momento aqui que ele dá uma escorregada, porque por melhor que seja o Lázaro Ramos, só faltou ele dizer aqui, "Eu quero ir embora", que ele fala, né, que ele não vai embora porque ele não encontraria, outro lugar no mundo que ele pudesse ter o mínimo de poder. Ah, falei: "Pronto, daqui a pouco vai fazer igual a Angélica falando lá no GNT, este lugar de não sei o quê, este lugar de não sei de quantas". Esse momento aqui que ele vai falar com a filha. Cara, se o que ele tinha dito antes, ao invés dele falar assim para o vento, ele falasse para a filha, mas com as gírias aí do lugar, com a imposição do próprio ator, com a flexão, sem ser essa coisa que às vezes parece que você está no programa do Luciano Huck, o Soletrando, de tão corretinha que tá a coisa. Agora, quando ele vai aqui falar com a menina, e aí já é uma coisa menos, um texto não tão autoexplicativo que parece sabonete,
Melhora bastante. A abertura é muito bonita, a canção também é bastante legal, então me desculpe, mas se você vê a abertura e dizer que você não gostou, é preciso você rever aí se não é por conta de ideologia, que agora no Brasil é assim, se você dá ideologia X, dá ideologia Y, aí isso já serve para você gostar ou desgostar de uma coisa. Não, gente, vamos analisar aqui a bagaça, né. Olha aqui, mais fotografia bonita, aí tem esse momento que acho que é o batizado é o batizado. Olha que câmera legal, olha que luz interessante. Só que depois eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas o Cássio Gabus Mendes, ele tá fazendo aqui não é um sotaque, ele tá fazendo aqui um timbre e um gestual que parece que ele tá imitando o Bornerges, lá de Cabocla, do Tony Ramos, sabe. Tá assim num tom muito legal não. E ele é um ótimo ator, mas talvez pode ser esta coisa do diálogo momentos aqui, gente, que parece que tá num horário político, sabe, onde tudo é lindo, onde tudo é maravilhoso, principalmente quando vai lá para Batanga. Esse daqui ia ser o rei, depois eles se conhecem mais, porque ele conheceu uma mulher lá do Brasil, aí falou assim: "Você rei lá na casa". Aí ele vem aqui com o jornal para falar que a sobrinha dele nasceu, chegou essa notícia. Assim, tudo bem que é uma novela das 6, mas isso aqui não tá chapa branca não, isso daqui tá chapa transparente. 2 personagens falando aqui a notícia, e aí depois ela começa a contar para ele tudo o que eles viveram. Mas se ele viveu isso contigo, ele já sabe. Então é expositivo. A prosódia também da Cecília aqui, que eu gosto muito dessa atriz, mas a prosódia dela também não está das melhores. Foi a pior cena do capítulo. Porque é a maneira de passar informação mais pobre que existe. Aí depois tem "Eu te amo", aí você veja, mas o primeiro capítulo, se a cena termina com "Eu te amo" no primeiro capítulo, é porque realmente o roteirista foi lá perguntar para o ChatGPT como é que se faz uma novela cheia de clichê e formulaica. É uma pena, porque, pombas, com essa direção que tem aqui, era só melhorar um pouco os diálogos do Carrachide. "Ah, Zé, mas foi a Globo que mandou eu fazer dessa maneira", é só se for. A maneira como a Erika Januza fala aqui, e também o Rei, parece que estão, assim, num debate da Globo, mas é, assim, num debate de comadre, sabe, não é aquele tipo do Lula e do Bolsonaro brigando, que foi legal, os 2 lá brigando. Não, é assim: "Olha, vamos aqui na TV Senado, e aí tu me pergunta só as coisas que eu quero falar, e aí eu vou dizer que está muito legal, que o país está muito bom". Isso fica parecendo o quê? Uma coisa muito, mas muito de mentirinha. E eu acho que é por isso que também o Lázaro Ramos, ele se beneficia de que o seu personagem seja um vilão e não tem que ficar falando esse diálogo de BGE. Olha só para esse chapéu na cabeça dele que a gente não usa, nem a menina lá do Todo Mundo Odeia o Chris, como é, Charlotte, Charlene, como é o nome da menina? Da mãe do Chris, que também gostava de um chapéu. Olha, não, esse figurino é muito legal, cara. Olha só, botaram uma palha, uma coisa assim. Ele tá parecendo o ET do Castelo rá ou o Etevaldo, que morreu, não foi? Oh, que tristeza. Enfim, 20 anos depois. Então ele pede ela ao rei para casar com a filha quando ela estiver na idade de casar. Com 20 anos, nossa, realmente na década de 20 anos já era quase idosa. Mas a menina tá solteira. A apresentação da protagonista também não tem assim muita emoção. Ela parece que anda de cavalo, ela pega lá o coisa para dizer que ela chegou primeiro, para dizer que é empoderada, ela é uma gata empoderada. Não é assim que se diz? E cricrizenta. Nossa, que menina cricrizenta. Eu queria saber por que os autores de novela, de uns tempos pra cá, ficam fazendo, protagonista mocinha de uma maneira bastante marrenta, sabichona, cricrizenta. Não acho que seja o melhor caminho para se mostrar uma protagonista, né. Aí ele fala para a filha: vai se preparando aí que tu vai casar com Gedal". Ela: "Gente, mas eu não tô querendo não, papai". Ele disse: "Mas você vai sim, né". Volta lá para o Rio Grande do Norte agora, aí no Rio Grande do Norte vai mostrar, assim, de uma maneira bastante aleatória, o mocinho. Cadê o mocinho? Ele vai sair das águas, é peixe? Aí mostra que ele realmente tá todo trabalhado na creatina, vendia lá na década de 20, eu devia vender. Eu gosto muito dessa atriz aqui, ó, que grita para ele: "Vem comer, o almoço está pronto, o almoço está servido para tu manter os músculos". Esta cena, gente, você percebe agora, você vai entender exatamente o ponto da minha crítica, que eu não critico só por criticar, não, eu posso ser maluco, mas não sou doido.
Ele vai dar um golpe de estado, o Lázaro Ramos, que eu gosto muito aqui da roupa dele inclusive. Aí me coloco do lado dele 2 ingleses, e aí é um maniqueísmo, mas tão vagabundo nessa cena, dos ingleses sendo os grandes vilões, tudo bem que eles eram vilões, porque eles eram colonizadores e tal, mas no mundo real você os maiores vilões do mundo são super simpáticos, na verdade quanto mais simpático, mais vilão a pessoa é. Veja o caso de Hitler, hoje a gente acha ele super antipático, mas na época, nossa, ele era amado, ele era idolatrado, e veja no que se deu. Então me botaram aqui 2 atores, que não são assim muito bons, vamos ser sinceros, com este figurino, parecendo 2 Umpa-Lumpa, lá da Fantástica Fábrica de Chocolate, e a maneira como eles vão respondendo aqui o Lázaro Ramos, nossa, é uma mistura de má interpretação, o figurino deles é o único figurino que eu não gostei, porque, o dos ingleses, porque é tão, mas tão estereotipado esse figurino, parece que foram numa loja de souvenir e falaram assim: "Vamos pegar o que for o mais inglês aqui dessa loja e bora tacar no nos ingleses aqui". Até mesmo essa confabulação, tudo bem, não precisa ser uma coisa Game of Thrones, assim, mas pomba, que também não pareça uma conversa de criança da quarta série, como foi aqui. Agora, talvez a pessoa mais prejudicada pelos diálogos nesta novela, nesse primeiro episódio, é a própria Duda Santos. Gente, como ela tá ruim aqui, como ela está péssima com farofa, porque, olha só para a frase, né, ela fala assim, do nada ela fala para o pai: "Que boa ideia, papai, isso vai ajudar ao nosso povo". Aí quando che Aí quando chega o Lázaro Ramos, né, para falar dos ingleses e tal, que eles têm que continuar, aí ela fala assim: "Mas nós não podemos fazer com que a qualidade do nosso povo seja ruim". E aí ela joga um slogan de campanha na cara do do Jendal. Falei: "Gente, pelo amor da madrugada", eu acho que nem roteirista de horário político teria coragem. É um maniqueísmo que empobrece, mas na novela mexicana é super maniqueísta. Mas lá você vai assistir já sabendo o que vai encontrar, né. As novelas brasileiras tinham esse orgulho de não ser essa coisa de radionovela tão maniqueísta, de ser uma coisa com um pouco mais de profundidade. Tudo bem que vai passar às 18h aqui, mas pomba, tudo demais é sobra, tá muito simplificado, tá muito, no piloto automático os diálogos. E aí nisso, a Lica aqui, a Duda, ela vai dormir e aí, nesse sono, ela tem uma poluição noturna, mas a poluição noturna não é só para homem, Zé, é para homem, é para mulher que está realmente aí com uma bacurinha imperiosa, né, 20 anos, já é uma idade naquela época, não tinha televisão, não tinha internet, ele ia ficar fazendo o quê? Aí pronto, aí ela sonha com um homem nas areias, ela não viu o rosto dele direito, ele está todo tapado, e aí pronto, caramba, mas não tinha assim uma, eh aqui é para dizer que ela é uma mulher sonhadora. Ou seja, a novela também poderia se chamar A Nobreza Você da gostou Pícara desta bodega? Sonhadora. Eu gostei muito do realmente de todo o cenário, acho que tem bom potencial aqui, principalmente do vilão, mas bora melhorar esse texto aí. Eu daria para o primeiro episódio, levando em conta toda a parte visual, eu daria assim um 8, porque gostei bastante realmente. Agora, quando você vai para o conteúdo em si, aí uma nota 4 já seria assim de bom grado. Mas eu acho que vai melhorar, porque como diz Tiririca, pior do que tá, esses diálogos não ficam. A Netflix também faz isso, você vai assistindo essa série da Netflix, também os roteiros, os diálogos estão nesse mesmo tom de fazer tudo, assim, muito explicadinho nos mínimos detalhes. Dê um like no vídeo, não seja marginal, também inscreva-se no canal, que se ficar boa eu volto para falar mais. Você gostou da novela? Enquanto você espera os próximos capítulos, você clica aqui nessa playlist, olha só que tem outras críticas, ou então você clica aqui que tem uns resumos sincerões, são os melhores vídeos do canal, que aí eu faço o resumo da novela, a novela inteira em um capítulo. No mais, um grande abraço aí para todas as meninas de 20 anos que se casaram com o Jurandir. Acabou, marginal!